Estamos aqui na nossa reunião Rumo ao Novo Homem. É um grande privilégio. A gente não está aqui para assistir, para olhar algo que está acontecendo fora de nós. Na verdade, nós não temos capacidade de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, nós fomos chamados para participar. É um desses paradoxos que existem na vida cristã, que ao mesmo tempo que Deus faz tudo, ele também deseja a nossa participação. Então, nós estamos aqui nos colocando, quero convidar todos vocês a cada um a se colocar diante da presença do Senhor. Estamos numa reunião virtual, mas estamos na presença de Deus. Queremos entregar esse tempo ao Senhor, que é Ele que vai comandar, Ele que vai nos dirigir em todas as coisas, e nós queremos que Ele realmente faça, como nós colocamos até na mensagenzinha do convite, né, que nós não sabemos exatamente como vai acontecer, o que nós sabemos é que é um milagre, nós estamos buscando, nós estamos esperando, nós estamos crendo no milagre. Então, é algo que não é possível nenhum homem fazer isso. Efésios 2, que é o nosso texto base, Efésios 2:15, falando sobre o novo homem, isso é algo que foi efetuado no sacrifício de Jesus, na cruz. Então, é algo que foi feito já pela obra de Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, mas, ao mesmo tempo, é algo que ainda precisa se tornar uma realidade. Então, nós cremos em algo que foi feito, já foi efetuado, potencialmente foi feito já, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aguardando, nós estamos esperando que isso se torne uma realidade. Então, que cada um aqui sinta-se privilegiado, lógico, não são só as pessoas que estão aqui presentes, mas todos nós somos privilegiados por fazer parte disso, nós somos privilegiados por podermos participar na nossa atitude de coração, na nossa disposição de orar, na nossa disposição de nos colocar diante de Deus. Então, eu vou pedir que o Vailton faça uma oração agora, entregando esse tempo, que cada palavra, que cada participação seja realmente dirigida por Deus. Querido Pai, bondoso Senhor, te glorificamos e te bendizemos por este momento, como aqui colocado, Senhor, pela graça de poder fazer parte deste momento e por sua misericórdia nos incluir, Senhor, nesses tempos, nesse propósito glorioso de formação do corpo do teu Filho, Senhor, e nos fazer participantes desse processo. Sabemos, Pai, que somos pequenos, que nossas capacidades são limitadas, que a nossa fé, Senhor, muitas vezes não alcança a grandeza do que tu tens a realizar nesses dias, mas estamos aqui, Senhor, confiantes nessa tua misericórdia, confiantes no poder realizador do teu nome. E, Pai, nesse processo te pedimos que tu tomes aos que estarão ministrando para nós nessa noite, Senhor, que tu possas, pois, trazer a sua unção, que tu possas, pois, assim trazer, Senhor, a palavra que toque em nossos corações, Senhor, e modifique as nossas vidas no sentido, Senhor, de nos conduzir a esse propósito. No sentido, Senhor, de poder, Senhor, como corpo aqui representado, Senhor, poder dar um passinho mais, Senhor, na direção da realização desse teu plano nesses últimos dias. Toma as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada letra, Senhor. Cada letra dita, Senhor Deus amado, que possa alcançar os nossos corações e que a nossa mente possa alcançar, Senhor, a compreensão do teu querer, a compreensão da tua direção, no nome de
Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos neste momento, Pai. Amém. Sim, é isso mesmo. Nós cremos que cada dia, cada momento, cada oportunidade, Deus está fazendo algo, Deus pode fazer coisas grandiosas em pouco tempo, mas também Ele faz coisas aparentemente invisíveis. A gente às vezes não percebe o progresso e Deus está agindo. Então, nós somos muito gratos por mais essa oportunidade que nós temos aqui. Gustavo, você poderia compartilhar sobre algo muito interessante que está acontecendo em São Paulo, que está recomeçando, né? Algo que já aconteceu um tempo atrás, alguns passos nessa direção. Então, vamos ouvir a sua participação, né, nesse momento para nos ajudar a ter essa visão sobre o que Deus já tem colocado no coração de algumas pessoas para fazer e que já está começando a acontecer. Gustavo Karst, de São Paulo. Antes de ser crucificado, Jesus disse algumas coisas. E uma das coisas que ele disse aos seus discípulos está em João, no capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Claro, nós não temos como gerar o amor em nós mesmos. Isso é o próprio Ruach HaKodesh, o próprio Espírito Santo, que faz. Isso é obra de Deus em nós, não é obra humana. Porque Jesus não está falando aqui de simpatias e de afinidades superficiais, mas do amor verdadeiro, do amor espiritual, do amor de Deus em nossos corações. Então, qualquer coisa que nós venhamos a fazer em termos de união ou de caminhar juntos, é sempre bom lembrar que o amor uns pelos outros, quem nos dá é Deus. Mas Jesus diz: se tiveres amor uns pelos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Há como que um vínculo condicional. Vão saber que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Não diz se vocês tiverem tal performance, se vocês realizarem um certo número de milagres, se vocês proferirem uma quantidade de, de sermões, mas se tiverem amor uns pelos outros. Como o irmão Christopher falou no comecinho, isso não é obra humana, é obra de Deus, mas nós, como crentes em Jesus, nos dispomos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas capacidades, muitas vezes em nossas incapacidades, fazemos aquilo que acreditamos que pode ser útil, porque nós queremos nos colocar não como servos inúteis, mas como servos úteis nas mãos do Senhor. Tendo isso em mente, aproximadamente em 2011, eu digo aproximadamente porque eu não consegui me lembrar a data exata, consultando alguns irmãos e alguns arquivos antigos e algumas referências, eu me lembrei que foi em 2011, em meio a uma crise ministerial. Eu procurei um outro irmão, também judeu, também crente em Jesus, e compartilhei uma proposta. Nós já tínhamos e continuamos tendo vínculos com outras pessoas, vínculos internacionais, com rabinos de outras congregações, em outros países, em alianças e uniões e associações. Falei para esse irmão, que dificuldade estranha que nós temos em nos vincular com os outros judeus que estão aqui perto de nós, na mesma cidade, em São Paulo.
que são às vezes de outras denominações, não são da mesma congregação messiânica que eu, são de outras congregações, ou são de igrejas, ou não são nem de congregações, nem de igrejas, e andamos desgarrados uns em relação aos outros. E esse irmão, ele acolheu, nós começamos a expor a ideia, o projeto, a proposta, que na época eu mesmo tinha muitas dúvidas. Hoje eu sei que era de Deus, hoje eu sei que é de Deus. Eu posso afirmar com todo temor a Deus que é de Deus. Mas na época, aqueles passos iniciais, aqueles passos ainda titubeantes, será? Será que isso não é coisa minha? Não é uma ansiedade humana, mais uma ansiedade humana? Hoje eu sei que não. Nós fomos expondo a proposta a outros irmãos, em judeus, crentes em Jesus, e, e houve uma boa aceitação. Qual é a proposta na qual nós estamos trabalhando já desde 2011? Tivemos reuniões com bastante gente, considerando as proporções, a quantidade de judeus crentes em Jesus em São Paulo. Chegamos a ter uma reunião que eu me lembro bem, foi com 30 pessoas, talvez até um pouco mais, contando cônjuges não judeus. Tivemos uma outra também com umas 2 dezenas de pessoas e várias, com umas 10 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Eu vou expor de forma sucinta qual é a ideia. O propósito básico, fundamental, é reunir judeus crentes em Jesus Cristo. Judeus de quaisquer denominações, desde que sejam de verdade judeus e desde que sejam crentes em Jesus. Então, o propósito fundamental é reunir judeus crentes em Jesus para oração. Quando nós expomos isso, alguns falaram, mas é somente oração? É só para orar? É apenas oração? E nós íamos respondendo, é apenas oração. É apenas oração. Mas essa expressão, apenas oração, foi ganhando força. E nós vimos o que apenas, e aí eu quero agora colocar muitas aspas no vocábulo apenas oração pode fazer. Oração é fundamental, e esse apenas foi, foi deixado de lado, e quem não percebeu na época, acho que agora já percebe o valor, a importância da oração quando nós, como crentes em Jesus, e como judeus crentes em Jesus, nos reunimos para orar. Simplesmente isso. Obviamente que, além de orar, há sim a mútua colaboração entre nós. Nós temos interesse em nos ajudar uns aos outros, mas o propósito fundamental, primordial, a partir do qual os outros estão relacionados, é a oração. São reuniões de oração de judeus crentes em Jesus. Então, esse grupo seria formado exclusivamente por judeus crentes em Jesus. Alguém poderia dizer, mas essa exclusividade não é um exclusivismo? Eu me remeteria aos exemplos que nós vemos nas igrejas. Por exemplo, se os irmãos veem as suas esposas indo para reuniões de mulheres, os irmãos não vão ficar chateados, não vão se sentir ofendidos, não vão se sentir magoados. Ao contrário, sendo crentes de verdade, nós homens ficamos felizes quando as nossas esposas vão para reuniões de oração de mulheres, e não ficamos nós ofendidos porque não podemos participar dessas reuniões. Ao contrário, nós encorajamos. A mesma coisa se você tiver
reuniões na igreja que são de jovens, ou de pessoas idosas, ou de crianças, ou de solteiros, ou de casais, seja o que for. A diferença é que aqui nós estamos reunindo judeus, judeus crentes em Jesus, podendo participar, porque aí vem a questão: quem é judeu, afinal de contas? É aquele que se sente judeu, aquele que vai dizer, eu tive uma revelação, Deus me falou que eu sou judeu, aquele que se converteu ao judaísmo. Nós, para resolver a questão de forma bem simples, bem tranquila, nós adotamos reconhecer como judeu apenas aqueles legitimados por nascimento. Ou seja, não que se fizeram judeus a si mesmos, ou que alguém os fez judeu, humanamente falando, mas que Deus os fez judeus. Isso é muito importante, porque nós, como judeus crentes em Jesus, precisamos lembrar que não devemos a nossa judaicidade, o nosso judaísmo, ou ser judeu, a nossa identidade judaica, a um certificado rabínico ou a um documento qualquer. Simplesmente quem nos fez judeus foi Deus. Então, nós reconhecemos como judeus aqueles que são legitimados assim por nascimento, filhos de pai judeu ou de mãe judia. Não importa, pode ser filho só de pai judeu, filho só de mãe judia, desde que seja filho de judeu, é legitimado como judeu pelo nascimento. Judeus casados com não-judeus, sem problema nenhum. Os cônjuges são encorajados a participar, porque afinal de contas, somos uma só carne. Então, um judeu que se casa, esposa não é judia, a esposa pode participar normalmente, são os dois uma só carne. A mulher é judia, o homem não é judeu, não importa, são os dois uma só carne. Então, vejam como não é exclusivista, é simplesmente uma questão de identidade. Judeus não crentes em Jesus podem participar? Podem participar como convidados. Nós temos aprendido que o nosso testemunho, baseado justamente nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus dizendo que nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, nós temos aprendido que esse é um testemunho muito, muito forte. Quando um judeu que não crê ainda em Jesus vê outros judeus crentes em Jesus, unidos em amor uns aos outros, esse testemunho é de fato muito forte, muito impactante para quem abre os olhos para ver, para quem o Espírito Santo de Deus mostra. Então, a presença de judeus não crentes como convidados é encorajada, é bem-vindo. Esse grupo é interdenominacional, é de oração, é interdenominacional e não está subordinado a nenhuma congregação específica. Então, não é um grupo da sinagoga messiânica A, B ou C. É interdenominacional e não está subordinado a nenhuma igreja, nenhuma congregação. É simplesmente um grupo de oração que busca juntar judeus crentes em Jesus para oração. Simplesmente isso. Por ter o princípio de mútua colaboração, esse grupo ele precisa ser presencial, ou seja, estarmos juntos presencialmente. Já fomos questionados por que não fazer as transmissões pelo Zoom. Nada contra. Sabemos que há grupos que fazem isso e fazem com excelência, inclusive o TJC2, no qual nós estamos participando agora, mas o propósito dessas orações são as orações presencial, interação presencial. Então, é para quem mora em São Paulo ou em cidades circunvizinhas. Quem mora
Em outras regiões, judeus crentes em Jesus que moram em outras regiões são incentivados e ajudados a terem grupos semelhantes em seus locais. Então, seja em Israel, seja no Brasil, em outros locais, juntam-se 2 ou 3 judeus crentes em Jesus para orar, vamos ajudá-los, vamos encorajá-los. Mas a ideia é que seja presencial, tanto com as pessoas que residem nas imediações. Buscando preservar os propósitos fundamentais, nós também temos tido, nesses 10 anos e pouco, o cuidado de que o grupo não seja sequestrado para outras finalidades. Porque, é óbvio, quando você vê 20 judeus, 30 judeus juntos, você tem ali quase uma nova congregação messiânica. Ou outras finalidades podem surgir. Vamos ajudar as crianças com fome da África. Olha, isso é muito bom, é muito válido, é muito nobre, mas o propósito desse grupo é oração. Judeus, crentes em Jesus, reunidos para orar. O que não quer dizer que o grupo não possa, não deva apoiar as ações dos seus membros em seus ministérios, respectivamente. O irmão ali, ele tem uma ONG de ajuda aos moradores de rua. Vamos apoiar, vamos ajudar, não há problema, mas o grupo é um grupo de oração, ou seja, os propósitos fundamentais desse grupo são exclusivamente as reuniões regulares de oração e, consequentemente, a mútua cooperação dos participantes. Basicamente, esses são os propósitos nos quais nós temos caminhado aí há mais de 10 anos. Nós paramos na época da pandemia e recentemente, graças a Deus, recentemente mesmo, há 2 semanas atrás, nós retomamos uma reunião pequena, como todas as coisas conosco são pequenas, mas éramos 12. Nós fizemos uma reunião de oração com judeus crentes em Jesus, e éramos uma dúzia. E éramos uma dúzia de pessoas. É pouco? É muito? É o que Deus nos deu, é o que Deus pôs. Então, nós mantemos em nossa mente, em nossos corações, o princípio de corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Não estamos buscando nos afastar, nos separar, ao contrário, nós encorajamos as pessoas a participarem, nós participamos de outros grupos de oração com gentios, nenhum problema sobre isso, em nossas congregações há judeus e gentios, mas nós entendemos que era necessário, e é necessário, na verdade, cada vez mais, que judeus crentes em Jesus se reconheçam, se conheçam e se reconheçam, tomem conhecimento uns dos outros. É um exercício também de tolerância, porque quando nós nos reunimos, é claro, cada um de nós tem sua crença, todos cremos em Jesus, é claro, sim, mas nós temos os detalhes das nossas crenças que são, muitas vezes, diferentes. Um irmão vai ser mais pentecostal, outro mais tradicional. Um vai ter uma visão escatológica diferente do outro. Um vai ter um nível de observância das leis judaicas diferente do outro. Mas nós nos juntamos em oração, o que é um excelente exercício de tolerância, justamente na contramão da divisão e da desunião. Então, nós nos esforçamos humanamente até onde é possível para fazermos essas reuniões periodicamente e o resto
Deus faz e Ele está fazendo. Nós acreditamos que até mesmo, não apenas o resto, mas a ideia, o princípio, Ele é Deus quem nos faz buscar uns aos outros. A tradição judaica, ela diz que todo Israel é responsável por todo Israel. E nesse grupo de oração, que é um grupo absolutamente aberto, nesse grupo de oração nós aprendemos isso, nós exercitamos isso na prática. Nós nos sentimos responsáveis por outros judeus também crentes em Jesus. Além, obviamente, do nosso encargo como cristãos, que somos judeus, cristãos, crentes em Jesus, nós temos as nossas responsabilidades ministeriais em nossas congregações, mas ali nesses grupos, nesse grupo, nesses momentos de oração, o que nós praticamos, o que nós exercitamos é a união de judeus crentes em Jesus. Eu peço que vocês orem e continuem orando. Eu sei que vocês já começaram a orar por isso, que continuem orando para que Deus nos ajude nesse propósito, que haja vontade dos outros judeus crentes em Jesus de participar, de estar juntos, de estarmos em união, em oração, buscando a face do Senhor. Nós vamos até um certo ponto, nós podemos agendar reuniões, marcar, chamar um, chamar o outro, mas obviamente quem nos dá, voltando ao nosso texto de João 13, quem, quem dá de verdade o amor bíblico, o amor cristão, o amor espiritual uns pelos outros é o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor. Isso realmente é algo que alegra muito o nosso coração, porque a união entre os judeus messiânicos, nós sabemos que todos nós, tanto judeus como não judeus, nós padecemos das mesmas fraquezas, das mesmas dificuldades. Então, quando nós olhamos para a igreja, quantas divisões, quanta desunião, quanta separação tem acontecido, né? Então, nós podemos compreender bem essa dificuldade. Agora, não sei se todos entenderam bem, mas esse propósito de reunir na cidade de São Paulo, na região, isso pode ser também multiplicado em outros lugares, em outras cidades, em outras regiões. Nós vemos isso como algo maravilhoso que Deus realmente tem colocado no coração, porque o propósito, o chamado de Deus para o povo judeu é algo tremendo. A nossa visão que Deus tem enfatizado para nós é a importância da união entre judeus e não judeus, mas a visão de unidade abrange todos. E a necessidade dos judeus, que são, obviamente, numericamente pequenos em relação a todos os outros povos do mundo, e entre o povo judeu há um número muito pequeno ainda de pessoas que conhece, que reconhece, que tem a revelação do Messias. Então, há muita necessidade para que esses judeus que creem em Jesus, alguns nem fazem parte de uma comunidade ou uma congregação messiânica, fazem parte de uma igreja evangélica. Mas a união entre os judeus para orar juntos, para se colocar à disposição de Deus, para Deus levantar um testemunho, é através da união, através de nós nos tornarmos um, como o texto que foi lido em João 13, poderíamos citar João 17 e tantas outras passagens que falam sobre a necessidade de união. Romanos 11, que fala de todos sermos enxertados numa mesma oliveira. Então, realmente, eu senti que seria um alvo maravilhoso de oração para todos nós,
aqui, assim, orarmos por esse grupo que recomeçou, né? Eles retomaram as reuniões há 2 semanas e foi justamente numa data, naquela data não me lembro como que é o termo em hebraico, né? Acho que o Gustavo poderia falar, né? 9 de Ave. 9 de É, Ave é a data em que foram destruídos os dois templos. Coincidentemente, no mesmo dia 9 de Ave, houve a destruição do primeiro e do segundo templo. E se entende que, inclusive na tradição judaica, isso é muito, muito claro, que o segundo templo foi destruído por conta do ódio gratuito que havia entre os irmãos, entre os judeus. então, foi justamente nessa data que aconteceu, acho que foi no dia 26 ou 27 de julho, foi nessa data que esse grupo de judeus crentes em Jesus retomaram suas reuniões de oração. Ainda é um grupo pequeno, tem vários outros é, que, que já participaram em tempos passados. Então, nós queremos orar hoje, continuamente, queremos orar para que realmente haja um avanço desse grupo, que Deus possa fazer. Nós cremos que Deus vai fazer muitas coisas maravilhosas através da unidade entre gentios e judeus, entre judeus e judeus, entre gentios e gentios, tem dentro de famílias, dentro de igrejas, entre uma igreja e outra. Se a gente for pensar em todos os contextos onde não há unidade, realmente as necessidades são muito grandes, mas queremos orar especificamente para esse grupo em São Paulo. Não somos nós, não são eles que vão dizer exatamente como o milagre vai acontecer. Como eu disse, tem vários irmãos judeus que fazem parte de igrejas evangélicas. Isso não é um pecado, isso não é uma coisa assim, estão servindo ao Senhor, mas nós gostaríamos de orar não só em São Paulo, tem pessoas em muitos lugares no Brasil, tem muitos judeus que são judeus mesmo, mas que não mantêm, não mantiveram sua identidade. Então, de alguma forma, isso tem enfraquecido o testemunho. Então, nós queremos orar. Deus é quem vai falar. Tem pessoas que talvez estejam cumprindo sua missão, estejam fazendo o que Deus os chamou para fazer, mas nós vemos que há um chamado muito grande, né, para o povo judeu, e nós gostaríamos de fortalecer, de apoiar, de estar juntos em oração. Eu queria deixar um recado a quem nos ouvir agora ou depois acessar a gravação, em qualquer lugar, se houver dois ou três judeus, judeus de verdade, crentes em Jesus de verdade, nós estamos à disposição. Entrem em contato conosco através do TJC2, entrem em contato conosco para que nós possamos ajudar, para que nós possamos apoiar, incentivar e orar, para que grupos de oração de judeus crentes em Jesus sejam formados em qualquer parte, em qualquer cidade do Brasil ou fora do Brasil. Nosso intento, a nossa intenção é de encorajar e ajudar de todas as formas possíveis a que grupos de oração de judeus crentes em Jesus sejam formados em quaisquer lugares, em qualquer parte onde hajam dois ou três judeus, mesmo que esses dois ou três judeus sejam de duas ou três denominações diferentes, não importa, não sejam de denominação ainda. Importante é que são judeus crentes em Jesus e querem buscar o Senhor. Então, eu deixo esse recado, nos colocando à disposição para ajudar. Entrem em contato conosco
E nós assumimos aqui o compromisso de ajudar na prática. Sim, isso é muito bom e podemos orar para que isso aconteça, né? Tem várias cidades que têm um número até relativamente, um número razoável, né, de judeus crentes em Jesus. Como seria maravilhoso se começassem a se unir em oração. E nós estamos unidos aqui hoje em oração. Imagine o que Deus pode fazer. Realmente onde tem dois ou três, né? E nós estamos aqui, mais ou menos 60 pessoas, então que isso também seja um espaço muito especial para que o Espírito Santo possa estar agindo entre nós e efetuando milagres. Temos também algumas outras pessoas que participam de comunidades ou congregações messiânicas, então, nós queremos levantar uma voz unida, queremos a participação, não vai ter tempo para todo mundo fazer uma oração, mas se coloque diante do Senhor, se dispõe agora para estarmos concordando em oração agora, em torno, especialmente desse propósito, especialmente para que todas as barreiras, né, podemos incluir as barreiras que existem entre judeus e não judeus, mas vamos orar para que, de maneira especial, o Senhor possa unir o testemunho, unir os corações, né? A Bíblia fala que, no livro de Atos, que toda a comunidade, milhares de pessoas que foram se convertendo nos primeiros capítulos de Atos, todos eles estavam com um só coração, como nosso querido irmão Pedro Arruda comentou há poucos dias, né? Era impossível que aquele número de pessoas, mesmo naquele princípio de amor, primeiro o amor, derramamento do Espírito, mas é impossível que todas aquelas pessoas tivessem a mesma maneira de pensar sobre todos os assuntos. É claro que não tinham, mas eles tinham um só coração. Então, esse é o nosso pedido diante de Deus nesta noite, né? Que haja um coração entre os judeus em São Paulo, os judeus em Curitiba, os judeus no Rio de Janeiro e em todos os lugares onde se encontram, né? Que haja um só coração e que nós também possamos fazer parte disso. Senhor, nosso Deus, nosso grande e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, um grande privilégio de unir as nossas vozes, de apresentar a Ti, Senhor, ainda que sejamos um número pequeno, mas de apresentar a Ti, Senhor, uma só voz, que o nosso coração nesta noite possa ser transformado por Ti, possa ser moldado por Ti, para que nós sejamos um povo, Senhor, com um coração. E nós estamos orando especialmente, Senhor, para o povo judeu, para o povo que faz parte da nação de Israel, do povo de Israel, os descendentes de Abraão, aqueles que o Senhor escolheu há tanto tempo para carregar tanto legado, como fala em Romanos 9, as alianças, os patriarcas, o culto, o tesouro da Torá, tantas coisas que o Senhor colocou nas mãos do povo judeu e que continuam tendo, Senhor, essa missão de cumprir, ó Deus, e de contribuir com aquilo que o Senhor deu a eles. Senhor, nós desejamos ardentemente que os judeus que não te conhecem sejam alcançados por um testemunho, por esse amor que precisa fluir entre os judeus, pessoas que estão seguindo muitas vezes uma linha diferente, crenças diferentes, mas que pertencem a Ti, Senhor. Nós queremos abençoar, Senhor, essa iniciativa em Teu nome, que o Senhor dê graça para que
haja outros momentos juntos, que haja uma atração do Espírito Santo, puxando os corações para que realmente tenham em São Paulo, Senhor, um crescendo de unidade, de corações unidos, Senhor, e que isso possa quebrar, Senhor, as barreiras, que isso possa ser um ambiente para que teu Espírito possa agir. Nós abençoamos a vida do Gustavo, do Daniel e de todas as outras pessoas que estão também se empenhando, que estão à frente. Pedimos que o Senhor alcance, Senhor, as pessoas que estão recebendo os convites, que eles possam sentir a importância disso e que teu Espírito haja e mova, Senhor, nas famílias judaicas, nas congregações, que o Senhor possa trazer, Senhor, algo impensável, Senhor, que o Senhor possa agir muito além daquilo que nós poderíamos até cogitar e planejar, Senhor. Nós entregamos isso a Ti, Senhor, agradecemos a Ti por ter dado a esses irmãos a perseverança e que isso possa se multiplicar em muitos outros lugares no Brasil. Pedimos isso em nome de Yeshua. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Estamos diante de Ti nessa hora, Pai. Esse grupo que Tu convidaste a participar, Senhor, estende a Tua mão de poder, a Tua destra de justiça e de amor sobre cada um de nós, Senhor. Nos lembramos nessa hora, Pai, de todos os nossos irmãos judeus messiânicos, Senhor. Que o Senhor venha tocar esses grupos espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Que eles sejam um em Ti, Senhor. Queremos saber aonde eles se encontram, Senhor, para orarmos com eles, para sermos a Tua mão, a Tua boca, os Teus pés para eles, Senhor. Queremos dizer a Ti que amamos, Senhor, amamos esse povo judeu espalhado em toda a face da terra, Senhor. E queremos ver, Senhor, a obra cumprida de Cristo na cruz na vida de cada um deles, Senhor. Por isso nós te pedimos por eles, Senhor, que eles sejam um, esses grupos cristãos, Senhor, judeus messiânicos, junto com gentios, sejamos um, Senhor, um, Pai. Nós amamos eles, Senhor, como Tu amas, Senhor, e sentimos a dor do Teu coração por cada judeu que ainda não se converteu, assim também por cada gentio que ainda não se converteu. Por isso colocamos as nossas vidas, Senhor, a serviço do Teu reino aqui na terra, Senhor. Aonde esses grupos estiverem, Senhor, faz-nos conhecer, faz-nos estar com eles na unidade do Teu Espírito Santo, Pai. E nós queremos Te agradecer, porque essa obra é Tua, a obra maravilhosa da unidade, Senhor, como Tu oraste, para que todos sejam um, como Tu e o Pai foste um. E nós Te louvamos, Te agradecemos por participarmos, Senhor, dessa obra tão maravilhosa. Oramos Te agradecendo, Senhor, declarando que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós declaramos, Pai, sobre esse grupo de irmãos tão preciosos. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor dê a eles perseverança, dia após dia, perseverança. A Tua perseverança, a perseverança dos santos, para que eles não desistam, Senhor, de crer, ainda que como um grupo pequeno, ainda que como uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, que eles, Senhor, não olhem para a quantidade, mas para a qualidade daquilo que o Espírito Santo está gerando nesses dias. Eu te peço que o Senhor dê a esses irmãos ânimo, dê a eles ânimo, Senhor. Dê a eles um espírito de unidade, como diz a tua palavra. Dê a eles, Senhor, um só coração, que esses irmãos tenham apreciação uns pelos outros, apreciação uns pelas histórias dos outros, apreciação até pelas lutas uns dos outros, pelas lágrimas. Senhor, em nome de Jesus, que sejam essas reuniões, reuniões de corações, Deus, que brotarão lágrimas, lágrimas uns pelos outros. Dê a eles a verdadeira unidade, Senhor, o verdadeiro coração circuncidado. Eu te peço isso, Senhor, e que eles juntos experimentem da alegria da salvação, da alegria da unidade, porque a unidade, Senhor,
É um milagre que a igreja, que o corpo de Cristo, que o corpo do Messias provará nos últimos dias. A unidade, Senhor, é a marca dos últimos dias. A unidade, Senhor, é o rompimento das barreiras. A unidade é aquilo que irá destronar, Senhor, destronar príncipes desse mundo que tentam nos dividir. Nós declaramos sobre esses irmãos o texto de Romanos 15, no versículo 5 e 6, que diz: O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em concordância com a oração dos meus irmãos, Senhor, da tua igreja, composta, Senhor, por judeus e gentios, Senhor, após arregimentar, reunir, arrebanhar, Senhor, os nossos irmãos judeus, quando eles estiverem juntos, seu teu Santo Espírito a, Senhor, conduzir, Senhor, o conteúdo, a forma, tudo aquilo que o Senhor deseja realizar de cura, de transformação, de trazer, Senhor, conhecimento, trazer revelação direto do teu trono para cada um deles, para que saibam, Senhor, passo por passo, o que o Senhor deseja, Senhor, deste ajuntamento santo. Ali, Senhor, sairá uma nova expressão da tua igreja. Ali sairá, Senhor, uma igreja, Senhor, sem máculas, sem rugas, que irá revelar verdadeiramente quem tu és. Senhor, irá revelar o teu amor ágape àqueles que ainda não te conhecem. Igualmente nós, Senhor, nós te pedimos por direção, por conselho, por unção, para que possamos orar a oração escondida no teu coração. Queremos, Senhor, cumprir os teus planos e propósitos. Senhor, como Cristo bem mencionou, Senhor, no começo deste ajuntamento, Senhor, é para nós um tremendo privilégio poder estar aqui e te servir. Então, Senhor, coloque em cada um de nós, Senhor, sem nenhuma exceção, a tua direção, Senhor, a tua vontade. Nós queremos te dar licença, Senhor, para mudar o nosso querer, para alinhar a nossa vontade aos teus desejos, para nos capacitar, Senhor, para discernir a tua voz, Senhor, em cada ação, em cada reação, Senhor, e de prontamente obedecer. É o que nós oramos a ti, Senhor, desde já, agradecidos, esperançosos, confiantes e gratos por aquilo que tu já estás fazendo, Senhor, conforme foi compartilhado aqui agora, e muito mais por aquilo que tu has de fazer. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos a ti. Amém, Senhor. Queremos, Senhor, orar por esses irmãos. Nós já dizemos sim, amém, Senhor, para cada oração feita nesse lugar, Senhor. E te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, que a unidade que está no teu coração e que o Senhor deseja derramar esteja, Senhor, sobre os nossos irmãos messiânicos, Pai. Nós abençoamos, Senhor, essa reunião para que os frutos, Senhor, que o Senhor deseja que brotem, Senhor, possam fazer renascer, Senhor, o reconhecimento mútuo entre eles. Pai, a unidade que está no teu coração. Senhor, nós te pedimos que eles estejam unidos, Senhor, em oração, com o único propósito, Senhor, para que você seja reconhecido. Nós oramos, Senhor, para que haja um avanço, Senhor, desse grupo de oração, que isso se estenda, Senhor, não só em São Paulo, Senhor, mas em todas as regiões do nosso país. Aqui na região norte, Senhor, na região sul, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, Senhor. Que onde estiver, Senhor, onde tenha nossos irmãos messiânicos, Pai, que possam, Senhor, estarem unidos, Pai, em oração, porque nós sabemos que é o teu propósito, Senhor, a unidade. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força. Senhor, que esse pequeno recomeço
Que esse pequeno começo, Senhor, seja algo que vá capacitá-los, Senhor, a permanecer, Senhor, nesse lugar chamado diante do Senhor. Senhor, que eles possam continuar em unidade, que eles possam continuar perseverando, Senhor, nesse lugar, até que o Senhor venha, Pai. Nós abençoamos e te pedimos, seja com cada um deles fortalecendo, Pai, cada um naquilo que eles estão se propondo a fazer, Senhor, para que o seu nome seja conhecido. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor Jesus, queremos concordar, Senhor, com todas as orações que têm sido feitas aqui, Senhor. Queremos pedir, Pai, pela unidade, Senhor, do teu povo judeu, Pai. Queremos pedir pela unidade, Senhor, dos nossos irmãos mais velhos, Pai. Queremos pedir, Senhor, a restauração entre eles. Queremos pedir a restauração de Israel, Senhor. Pai, nós sabemos que isso é um desejo do teu coração, Senhor. E nós queremos orar por isso, Pai, porque nós sabemos que sem eles, Senhor, sem eles não vamos ser o homem completo, sem eles não vamos ver o Senhor voltar, sem ele a Nova Jerusalém não vai descer, Pai. Nós precisamos deles, eles precisam de nós, Pai. Então eu quero orar, Senhor, pedindo para que o Senhor fortaleça esses grupos de judeus, Senhor, fortaleça, para que eles continuem orando, para que eles continuem com esperança, Pai, esperança na Tua palavra, esperança que o que o Senhor disse é verdade, vai acontecer, o Senhor vai vir, vai salvar todo Israel, Pai. Com esperança, Senhor, de que o Senhor disse, Pai, de que se o povo judeu se voltar para Ti, se humilhar, se arrepender, o Senhor os traria de volta, Pai. O Senhor já trouxe de volta para a terra, Pai. Agora falta trazer de volta para Ti, para que eles voltem o coração para Ti, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor esteja fortalecendo esses grupos, Pai. Para que nós possamos estar andando juntos, Pai. Para que os gentios possam estar fortalecendo deste lado da corda, Pai, para que nós possamos estar orando pela unidade e para que eles possam, do outro lado, estar trabalhando com os judeus, Pai. Para que nós juntos, Senhor, possamos estar fazendo esse trabalho como o comecinho, Senhor, da visão do que vai ser o novo homem, do que vai ser esse corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, para que o Senhor fortaleça com esperança, para que o Senhor fortaleça com a certeza de que tudo que o Senhor disse na sua palavra é real e que essas coisas vão acontecer, Pai. Não importa se são 2 ou 3, Pai, o que importa é o que o Senhor garante, o que importa são suas promessas, o que importa é o que o Senhor diz, Pai. Então, em nome de Jesus, fortalece os nossos irmãos, Senhor. Fortalece eles em espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e nós cremos em nome de Jesus que essa reconciliação que acontece na cruz de Cristo, ela deve se capilarizar por tudo. Reconciliação entre judeus e gentios, que é o grande assunto do JC2, mas também reconciliação entre gentios e gentios, entre judeus e judeus. Há tantas divisões dentro da igreja cristã gentílica. Há tantas divisões dentro da parte judaica do corpo de Cristo. Nós trazemos como que uma cicatriz desde os dias antigos, quando os irmãos venderam José. Há uma tendência ruim. E pedimos que o Senhor nos ajude, pelo Teu Santo Espírito, a superar isso, Senhor. Tantas vezes em nossa história nós caímos na tentação da divisão, da facção entre irmãos. Ajuda-nos, Senhor, para que a reconciliação que o Senhor operou na cruz se capilarize por tudo, Pai, entre judeus e gentios, nas famílias. O
nos casamentos, entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos, entre pastores e ovelhas, tantas vezes, tanta divisão. Bendito é o Senhor, que pelo seu Santo Espírito nos faz caminhar nesse rumo de reconciliação. Muitas vezes nos quebrantando, nos humilhando, para que Cristo seja, de fato, formado em nós. Obrigado, Pai, por esses irmãos gentios que estão aqui comigo hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os fortaleceu para nos ajudar a nós que andamos num momento de fraqueza. Há tantas igrejas, há tantos departamentos e tantas instituições, e tantos grupos cristãos, gentios, e nós judeus somos pequenininhos agora, somos fraquinhos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos amparar em Ti, primeiramente, mas também em nossos irmãos. O Senhor levantou irmãos para nos ajudar, para caminhar conosco. Se éramos maioria no começo do cristianismo, no século I, agora somos minoria e precisamos uns dos outros. Senhor. Precisamos uns dos outros. Bendito é o Senhor que nos encerrou a nós todos nessa dependência de Ti, Senhor, e uns dos outros, que não nos permite andar como se fôssemos autônomos. O Senhor dá aos outros aquilo que nos falta. Um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós podemos desfrutar espiritualmente isso. Que o Senhor multiplique mais e mais. Que o Senhor fortaleça, sim, os judeus crentes em Jesus e continue fortalecendo os nossos irmãos cristãos, para que sejamos um de verdade, como eu creio que estamos sendo aqui nesse momento de oração, como um vislumbre do Lamabá do mundo vindouro. Ajuda-nos, Senhor, guarda-nos a tua paz, a tua força, o teu poder, em nome de Jesus. Daniel, fala um pouquinho que vai nos ajudar. Nossas orações não vão ser só nesse momento, né? Mas nós vamos continuar orando, né? Continuar com esse propósito. Então, por favor, compartilhe um pouco conosco. Temos algo perante nós, cada um, que o meu pai chamava de oportunidade ou distração. E é quando nós vemos alguma contenda, alguém, né, ou em casa, nós assistimos, né, um filho ou uma filha terem uma desavença e brigarem, ou no trabalho, ou qualquer lugar. E meu pai me ensinou, ele falou, olha, você vai, infelizmente, isso vai acontecer, você vai ver. Você tem o livro de Provérbios, que te ensina bastante sobre a língua, né? E o livro de Yaakov, né? Mas ele falou, você tem a escolha do que fazer quando você vê algo. Você pode, como muitas pessoas fazem, assistir e aí lembrar e até, né, dar risada sobre o fato de que alguém ficou bravo e o pessoal brigou. Ou você pode colocar isso como um marco
para que você lembre, quando você começar a entrar, quando você começar a se exaltar, ou você se achar correto, e você pode colocar isso como um marco para que você não passe, né? Que seja um obstáculo para o bem, para você não passar, né? E hoje, o meu povo, o povo judeu, tem dois marcos muito terríveis que, por sinal, aconteceram na mesma data do calendário judaico, em tempos muito separados, que foram a destruição dos dois Beit HaMikdash, dos dois templos, dos dois lugares da presença de Deus. E é importante nós concentrarmos nisso, porque a presença de Deus foi o que fez daqueles lugares importante, fundamental para o meu povo. E nós temos duas vezes que aconteceram, né, essas destruições, e lá no Talmud, né, em Yomá 9b, tem a discussão, uma conversa sobre as razões da destruição do templo, que eu acho que pode ser usado como uma marca em nossa vida, para que nós possamos entender que, mesmo estando no lugar de termos a presença do Ruach de Deus vivendo em nossas vidas, nós temos essa curiosa tendência de entrar em discussões, contendas, de nos separar de outros. E nessa conversa que tem no Talmud, né, eles falam sobre a história, né? A primeira vez que o templo foi destruído foi por causa de três coisas, né? Três razões que prevaleceram: idolatria, imoralidade e derramamento de sangue. Isso aconteceu repetidamente e levou o povo a se afastarem. A idolatria, a imoralidade e o derramamento de sangue dentro do povo, né? Isso era um sinal de que haviam contendas e não estavam tratando bem. Mas aí, quando nós chegamos na razão da destruição do segundo templo, nós vemos que havia algo que levou o povo a completamente esquecer o seu propósito. E tem duas palavras no hebraico, né, que são sinat, hinam, né, que seria traduzido como ódio sem razão. E o que nós temos, então, é um desenvolver de um ódio por outra pessoa, criação de Deus, sem razão. E o povo estava em Jerusalém, tinha um templo, estavam sendo ameaçados, e em vez de se unirem, eles deixaram que seus próprios pensamentos sobre si, eu primeiro, seus próprios pensamentos sobre eu estou correto, eles estão errados, e a separação e a falta de comunicação que agradava a Deus, usando a língua de uma maneira que desagradava a Deus, não usando para fazer o bem, para elevar alguém. E então não foi o inimigo, os soldados,
o exército que vinha contra eles, que acabou levando para a destruição do templo. Sim, eles estavam ameaçados. E sim, eles tinham um inimigo, e estavam em perigo. Mas a conversa que esses sábios do passado têm é que tudo isso poderia ter sido revertido se não fosse o Sinat Hinam. E cada geração tem esta oportunidade de decidir se nós vamos olhar o outro e aceitá-lo pelo quem ele é, judeu, gentil, ou tendo diferenças e podendo andar junto. E quando nós paramos para pensar que o Sinat Hinam foi a raiz da causa da destruição do segundo templo, nós precisamos parar e falar: será que esta é a razão? Porque nós estamos fracos, porque nós não estamos tendo as vitórias que deveríamos ter. Então, tem muito mais sobre a maneira com que eles estavam brigando. Obviamente, eles, durante esta época, após a destruição do primeiro templo, surgiram muitos movimentos diferentes, líderes diferentes, e eles tinham seus seguidores. E cada seguidor, então, tinha a diferença com os outros seguidores de outra pessoa, porque ensinavam de uma maneira diferente. E então eles colocaram que seguir um líder é importante quando o líder está em harmonia com outros líderes. Mas quando o líder se isola, o líder se coloca como independente ao ponto que não é necessário ou não devemos ter contato com os outros, ou eles estão fazendo o que eles querem, mas nós não precisamos ter uma união. Deixa eles fazerem lá e nós fazemos aqui e os outros fazem lá. Cada um toma conta do seu pedaço. E o que os sábios colocaram é que este é um terreno fértil para que haja a falta de entendimento quando existe a falta de comunicação ou a falta de comunhão. Então, eles colocaram que, mesmo tendo diferenças, pode-se haver comunhão e deve-se haver comunhão. E segundo, eles colocaram que existia dentro dos movimentos uma tendência a acharem que eles eram mais importantes, ou tamanho, ou que mais observante, ou menos, mais sábios. Então, dentro do povo, existia a tendência de, em vez de serem ensinados a terem comunhão, não eram ensinados. Então, eles começaram a
olhar para dentro em vez de olharem para fora, tratando de tudo que tinham, mas de olharem para fora e enxergarem os outros. Então, nós vemos que a liderança não tinha o interesse em comunhão, em entender o outro, e nós vemos então que os seguidores também não tinham. E aí a terceira razão dentro deste é que os radicais sempre ganham espaço. Quando tem a falta de liderança para a união e quando o povo está olhando para dentro, então o radicalismo vai ser mais forte, porque eles precisam ter alguma maneira de poderem se engrandecer, de acharem que são mais. E aí nós voltamos para o Sinat Hinam. Se você perguntasse por que você odeia, chegou ao ponto que não tinham razão, estavam brigando só porque brigaram. E literalmente, enquanto os muros estavam sendo derrubados, enquanto o exército estava vindo contra, incrivelmente eles ainda estavam brigando entre si. E esta é uma lição que enquanto nós temos um inimigo que as Escrituras nos dizem que é como um leão que procura quem possa devorar, às vezes nós não estamos nem prestando atenção no fato de que, como hoje à noite, o poder da oração se unindo e eles se isolaram. Então, hoje à noite, o nosso marco, olhando os templos, meu pai falou, cria um marco que vai fazer com que você não chegue ao ponto de Sinat Hinam. Qual o marco? A comunhão. Eu não concordo, então eu vou procurar ter comunhão. Não sei se você já esteve com alguém que só gosta de falar da política e só gosta de falar das controvérsias. E às vezes a gente fica com a vontade de falar, tudo bem, mas vamos falar de alguma coisa que realmente constrói, né? Então, o mundo tem problemas. Mas eu e você precisamos de comunhão. E nossa comunhão em oração vai ser mais poderoso do que se eu sentar aqui hoje à noite e falar todas as coisas que estão acontecendo na política e todas as coisas que estão acontecendo na sociedade, que são imorais, que são terríveis. Você já sabe, eu já sei, mas o que precisamos é comunhão. E eles deixaram a comunhão. E nosso marco, e é um privilégio estar com vocês, porque esse é um marco que o Christopher e vocês do TJC2 estão colocando perante nós. Comunhão afasta o Sinat Hinam. Porque a presença de Deus está dentro da comunhão. Eu volto a dizer como que o lugar da presença de Deus poderia ter sido destruído. Quando eu era criança, eu perguntei para meu pai, eu falei, mas
Por que que Deus não, né, explodiu todos aqueles que estavam vindo contra? Era o lugar dele. E é um aviso. Se você tem a presença do Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus dentro de você, temos o aviso em 2 lugares, especialmente no Brit Hadashah, no Novo Testamento, que diz que podemos fazer com que diminua. Então temos os 2 marcos de aviso. Temos um marco que colocamos dentro, na nossa frente, de preservar a comunhão. Eu e você não temos a responsabilidade de preservar a união, porque o Ruach HaKodesh nos dá a união, mas temos a responsabilidade definitiva de preservar a nossa comunhão. Então, hoje à noite eu quero parabenizar, mas quero deixar o aviso. Quando o pensamento chega sobre, mas ela faz diferente, ou eu, não, começa, ela falou isso, eu acho que tem uma mensagem, estava tentando dar um recado para mim, o Sinat Hinam está começando a subir. Procure comunhão com aquela pessoa, procure orar. Obrigado, Cristo. É isso mesmo, né? E aí a gente volta mais uma vez para nosso texto em Efésios 2, que fala que Jesus acabou com a inimizade, ele acabou com as barreiras, acabou com a inimizade, são essas coisas que impedem a formação do novo homem. Então, nós temos outro texto, né, que fala que nossas armas não são carnais, mas são espirituais para derrubar essas fortalezas, para derrubar essas forças que se levantam para criar, para fortalecer as divisões. Então, isso vai nos ajudar a continuar orando para essa finalidade, né? Muito obrigado, Daniel. Obrigado também, Gustavo, por ter compartilhado isso conosco. E nós nos sentimos partes do mesmo corpo, partes do mesmo propósito. Queremos continuar orando nesse sentido. Nós vamos terminar com oração. Eu vou pedir que o Daniel faça essa oração, nos dirija em orar para que realmente nós possamos ir além, não avançar, né, nesses marcos, mas nós possamos realmente manter essa comunhão, e não só nós que estamos aqui, mas que realmente haja o milagre do novo homem. É um milagre, é algo que realmente vai além do nosso entendimento, né? Isso é algo que vai nos surpreender, vai nos causar espanto de ver o que Deus vai fazer. Isso é maravilhoso, mas tem que ser Deus. É algo que está além da nossa capacidade. Então, Daniel, por favor, nos dirija em oração e vamos todos concordar, vamos todos unir, realmente que tenhamos esse um coração orando e concordando para que haja essa unidade, essa comunhão, que nesses dias tão tenebrosos, né, ainda não chegou, evidentemente, no auge, né? Mas assim, a gente percebe muitas coisas ruins acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo Deus está fazendo muita coisa boa, mas que nós não tenhamos esse espírito de divisão exatamente nesse momento tão crítico da história, como aconteceu naquele tempo da destruição do segundo templo, né? Então vamos orar juntos com o irmão Daniel. Eterno Deus, Avinu Shabashamayim, o Senhor é realmente o Deus da eternidade. E eu te agradeço que aquilo que o inimigo faz para destruir, tentar influenciar as nossas mentes, ou
a nossa vontade e a nossa língua, o Senhor pode, por intermédio da sua presença em nossa vida e por intermédio desta comunhão, pode nos fortalecer e pode construir dentro de nós e à nossa volta a, aquela comunhão que não somente nos beneficia, mas que nos protege das artimanhas do inimigo e que brilha para os outros que estão na escuridão. E eu te agradeço que o Senhor tem nos dado o TJC2, tem levantado homens e mulheres que têm a visão, que estão dispostos a trabalhar para esta comunhão e para que esta comunhão produza o fruto que a sua palavra em Efésios promete. Eu peço que o Senhor possa estar com cada um que se uniu hoje em comunhão com as suas vidas individuais, suas famílias, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde psicológica, sua saúde financeira, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um de nós e que por intermédio desta união possamos ver tudo que o Senhor quer fazer em cada canto do Brasil, cada canto onde temos pessoas que estão se unindo para esta comunhão. Eu peço que possa espalhar e que possa abençoar cada um e que nós possamos fazer com que esta marca de comunhão possa nos encorajar e que o Senhor tire qualquer sinat hinam, qualquer ódio sem razão dos nossos corações, que nem uma raiz possa estar, para que nós não caminhemos para a destruição da comunhão, como aconteceu milhares de anos atrás, na cidade de Jerusalém. Aquele monte tão belo, tão sagrado, onde a sua presença estava, e onde a sua presença foi ignorada, onde a sua presença foi impedida, porque o homem tem esta curiosa mania de tentar impedir o trabalho do Deus eterno. E que o Senhor não deixe que isso aconteça em nossa vida, em nossos relacionamentos e neste movimento que o Senhor levantou. Eu peço suas ricas bênçãos, Beshem Yeshua. Amém.